Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente e Deus tem visto você pecar com a boca. Meus amigos, eu fui chamado no meu trabalho de estranho. Veja bem, vou explicar a situação para vocês. Eu estava conversando com algumas pessoas e duas dessas pessoas começaram a falar de um outro homem que está afastado do trabalho por conta de uma doença. E as pessoas começaram a falar que esse homem era estranho porque ele não conversava muito com as pessoas. Ele ficava quieto. E eu senti que aquilo foi para mim também. Por quê? Porque nós tentamos... Eu, tô falando de mim. Nós, eu não posso falar nós, porque eu não sei quem você é. E nem sei como sua vida está diante de Deus. Mas a minha vida diante de Deus, Deus vê. E eu tento fugir o tempo inteiro das pessoas. O tempo inteiro. Não quero assunto, não quero papo, não quero conversa. E não é porque eu sou snob, não é porque eu me sinto muito santo. Não. É porque as pessoas não sabem conversar. As pessoas só chegam perto de você para falar mal de alguém ou para falar coisas que não edificam. Quando alguém vem falar algo que edifica comigo, eu converso. Mas como a maioria das vezes as pessoas chegam ao meu lado simplesmente para ficar de papo furado tomando meu tempo, então, com licença, eu me amo. Então eu vou calar a minha boca, vou me afastar e vou procurar algo que seja produtivo. Ainda que o silêncio seja algo que para você possa parecer atormentador, é no silêncio que Deus acalma a nossa mente, é no silêncio que Deus acalma o nosso coração, é no silêncio que nós nos calamos e refletimos sobre as nossas vidas e sobre aquela circunstância que está acontecendo naquele momento. O silêncio não serve para você pensar na morte da bezerra. O silêncio é para você refletir sobre o que está acontecendo naquele momento que você tem que fazer para que as coisas evoluam, melhorem. Então o homem de Deus, ele é reflexivo. Olha o que está escrito na palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não queirais todos ser mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a julgamento mais severo. Então, versículo 1 de Tiago, capítulo 3. Deus diz que aquele que prega o evangelho, ele vai ser sujeito a um julgamento mais severo. Você acha que eu tenho vida fácil diante de Deus? Deixa eu te fazer essa pergunta. Você acha que se eu pregar a mentira aqui, Deus vai dizer para mim, não, você pregou muitas palavras, não tem problema não. Você acha que Deus vai fazer isso comigo? Cada pregação eu tenho que pregar melhor. Cada pregação eu tenho que mostrar para você a existência de Deus. Cada pregação eu tenho que te mostrar que você tem que ser santo, como santo é aquele que te chamou. A cada pregação eu tenho que ser mais santo. Se eu me enredar nos pecados, eu perco a minha autoridade e eu estou sujeito a um julgamento mais severo. Então eu tenho que tomar cuidado para calar a minha boca diante das pessoas, para que eu não peque com a língua. Olha o que diz a palavra. Todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. É forte. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito. Ah, mas não existe perfeição. Deus está dizendo que aquele que não peca com o uso da língua é um homem perfeito. Mas no versículo 2 ele fala o quê? Que todos tropeçamos em muitas coisas, mas a seguir ele fala que aquele que não peca com o uso da língua é um homem perfeito. Nós erramos, tentamos fugir das pessoas a todo instante. Tentamos não, gente, de novo, eu tento. Se alguém não me edifica, eu quero distância. Se alguém fala algo produtivo para o meu trabalho, para a minha vida pessoal, eu me aproximo. Então o que vai determinar se eu vou me aproximar ou não de alguém é o fato da pessoa ter algo a me oferecer. Eu sou extremamente interesseiro, não tenho a menor vergonha para falar isso. Não tenho nenhuma vergonha, e que isso fique claro diante de Deus a todos vocês. O motivo pelo qual eu prego o evangelho para vocês é porque eu estou perto de Deus fazendo isso. Eu tenho interesse, eu sou interesseiro. Eu tenho interesse em Jesus na minha vida. Eu tenho interesse em ver o agir de Deus na minha vida. Eu sou interesseiro. Eu tenho interesse. Eu não tenho interesse no seu dinheiro. Eu não tenho interesse na sua amizade.
Eu não tenho interesse em nada teu, eu tenho interesse nas coisas do alto. Eu sou interesseiro, que isso fique claro diante de vocês. Então olha o que diz o versículo 3. Se pomos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, conseguimos controlar o seu corpo todo. Olha a importância de você colocar um freio na sua boca. Quando alguém vem falar com você, freia a sua boca. Deus está falando que o cavalo se controla através do freio na boca. O cavalo está correndo lá, parará, 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 300 km por hora, vai um cavalo da Ferrari. Sei que o bicho corre. Se não me engano, até o símbolo da Ferrari é o cavalo, de tanto que o bicho corre. Não tenho certeza. Mas para você ver que mesmo naquela velocidade absurda, se você coloca um freio no cavalo e vai freando ele vai parando. O que significa isso? Que é fundamental você ter o controle sobre o seu corpo através da sua língua, colocando o freio na boca. O que é colocar um freio na boca? Tá chegando alguém perto de você. Não converse com essa pessoa. Olá, tudo bem? Sim. Como estão as coisas? Não, tudo bem, tranquilo. Ih, esse cara é frio. Sim. Coloquei um freio na minha boca. A pessoa vai sair de perto de você e vai falar assim, esse cara é estranho, ele não conversa. Aí esse mesmo homem, que não tinha nada para oferecer, que tinha chegado perto de você apenas para tomar seu tempo e falar besteiras, ele vai chegar perto do outro e vai falar, oi, tudo bem? O outro, e aí, como é que você tá? Tô bem, e aí? Pô, cara, não sei o que. Aí começa a conversa. Aí os dois vão conversando um monte de besteira, palavrões, falando de sexo, falando de mulher, masturbação, mentira, homossexualismo, política. Aí falam mal dos outros, fofoca. Olha a língua deles incendiando o próprio corpo deles. A língua deles sendo um instrumento nas mãos de Satanás para incendiar o próprio corpo nas chamas do inferno. Olha o que está escrito. Vamos ler comigo, irmãos. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 4. Reparai também nos navios. Mais um exemplo que Deus dá. Por maiores que sejam e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeniníssimo leme. Pequeníssimo leme. Leme é o volante do navio. O navio é gigante, os ventos que o movem são impetuosos, isto é, muito fortes, capazes de transportar um navio ao longo do mar. Mas o que guia o navio para o seu destino não é a força do vento, nem o tamanho do navio, mas um pequeno leme. E olha o que Deus diz. Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia! Exclamação. O que significa isso? Quando uma floresta está pegando fogo. Já viu floresta pegando fogo? Se você nunca viu, digita no YouTube, floresta pegando fogo. Você vai ver que há um fogo enorme. O fogo é enorme. Mas ele começou através de quê? De uma pequena chama. E essa chama foi se alastrando até que destruiu toda a floresta. Assim é aquele que não sabe fazer o uso da língua. Ele começa com pequenos pecados. E aquele pecado vai se alastrando e enredando aquela pessoa no inferno. Ele começa com pequenas coisas. Mas aí você vai interagindo com as pessoas ao seu redor, conversando, sem saber discernir quem é bom de quem é mau. Isto é, aquele que oferece algo produtivo para você, para te fazer evoluir, para te fazer desenvolver a sua mente, o seu corpo, o seu estado espiritual. Daquele que só chega perto de você para falar mal dos outros, para reclamar, para fofocar, para ficar de papo furado. Coisa que eu detesto, que eu odeio é papo furado. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a família? Tá boa. Ih, rapaz, cara grosso. Ponto. Gente assim se afasta. Gente assim... Ah, irmão, você é muito duro. Querido, é minha fé. Se você não quer seguir a minha fé, vai lá, fica brincando, toma uma cerveja, toma um suco, faz o que tu quiser. Faz o que você quiser. A minha fé é guardar a minha língua para ser perfeita diante de Deus. Eu prefiro ser visto como estranho pelas pessoas do que ser visto como simpático pelos humanos. Quem é simpático... Ih, rapaz, esse pastor é uma bênção. Ih, esse cara é gente boa pra caramba. Toma cuidado com esse cara que é gente boa. Ele tá ocultando os interesses dele. É muito fácil chegar aqui.
Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho uma palavra de Deus aqui que vai abençoar a tua vida, meus irmãos. Essa palavra de Deus, ela vai transformar a tua vida. Ela vai transformar a tua história. Eu tenho uma palavra da parte de Deus aqui que Deus vai falar profundamente com você. Ele vai abençoar. Olha como é que é fácil mentir. É muito fácil oferecer coisas boas para as pessoas, porque vocês são... O ser humano é receptivo a coisas boas. O ser humano adora promessa. Por isso que o político se faz nesse país. Por isso que as pessoas acreditam na política. Por quê? Porque eles adoram promessas. Ah, a promessa é verdadeira? Ninguém quer saber. O que interessa é ouvir que a coisa é boa e que vai dar certo. Então é extremamente complicado você pregar o evangelho para pessoas profanas. Pessoas que não querem saber de Deus. Pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus. Elas estão recebendo bênçãos, promessas. Ah, não, porque... isso aqui é legal porque Deus, ele promete bênção pra gente. Não, Deus não promete bênção. Então é muito fácil prometer bênçãos, mas as pessoas não querem ouvir a correção. Elas querem ouvir que tudo vai ficar bem, mas elas não querem ouvir que tem que guardar a língua, calar a boca, aprender a ser santo, aprender a ser perfeito como Deus manda. Elas querem ouvir que nós podemos nos relacionar com todo mundo e conversar, e temos que ser legais com todo mundo, porque todo mundo é gente boa e devemos amar ao próximo. A palavra de Deus não fala nada disso. A palavra de Deus não fala nada que nós temos que agradar ao próximo. Ah, não, aí Jesus mandou amar ao próximo como a ti mesmo. Sim, querido. Amar ao próximo é você ter respeito por ele. Amar ao próximo é você ser verdadeiro com ele. Amar ao próximo é você olhar na cara das pessoas sem se ver inferior ou superior. Amar ao próximo não é sorrir, não é ser hipócrita, não é ser falso. Mas como que você vai querer que uma pessoa mentirosa que não serve a Deus entenda o que é amar ao próximo? Amar ao próximo para muitos é a hipocrisia. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo? Fulaninho safado, sem vergonha, você tá ali pra ele, ó. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Paz do Senhor. Tu sabe que o cara é um filho do diabo, você tá ali, ei, paz do Senhor, paz do Senhor. Oh, coisa nojenta, coisa asquerosa, coisa ridícula. Oh, meu Deus do céu, chega a me arrepiar. Eu não tenho culpa se o Senhor, Deus de Israel, quis se manifestar a mim e me mostrar a sua verdade. A hipocrisia é algo que Deus odeia. O amor ao próximo está em você auxiliar as pessoas em suas necessidades, com respeito, com educação, com verdade. É você pregar o evangelho, chamar as pessoas ao arrependimento, mostrar o que é certo, mostrar o que é errado. É você seguir aquilo que está escrito no Salmo, que a base do trono de Deus é justiça e retidão. O reino de Deus ele é tomado por violência, querido. Tem muita gente, não, o reino de Deus não é por violência. Não é por violência, não. Então Jesus é mentiroso agora. O reino de Deus é assim, ó. Venha para Jesus. Louvado seja Deus. Deus vai abençoar a tua vida. Não, querido. Reino de Deus é ou você se arrepende dos seus pecados ou você vai morrer. Ou tu se arrepende dos seus pecados ou a desgraça vai cair sobre a tua vida. Sabe por quê? Não é porque eu quero dizer isso, não. Mas é porque está escrito. E aí, ninguém quer saber de Romanos 6:23. Ninguém quer saber de Jeremias 18. Ninguém quer saber de Naum capítulo 1. Salmo 109. Salmo 56, Salmo 57. Ninguém quer saber do Salmo 94. Olha quantos salmos já citei. Ninguém quer saber do Salmo 103. Se você ler o livro de Salmos, você vai ver que Davi era odiado. Davi era odiado. E Davi clamava pela destruição dos seus inimigos. Dos seus inimigos. Inimigos? Como assim inimigos? Opositores da vontade de Deus. Querido, Deus sempre criou inimigos. Ai, mas eu não tenho inimigo. Eu não tenho inimigo, irmão. Eu amo todo mundo. Você é um imbecil. Você é um retardado, um idiota, um demente, um alienado. Desde o céu existe uma batalha entre anjos de Deus e anjos de Satanás. Desde o céu existe uma batalha entre o bem e o mal. Desde o céu existe uma luta pelo poder entre Deus e o diabo. Não que Deus lute contra o diabo, mas o diabo tentou tomar o trono de Deus.
E o diabo, ele é psicótico, ele é louco. Ele acha que ele tem poder, que ele consegue fazer alguma coisa. Olha que situação. O cara vê Deus e quer tomar o lugar de Deus, sendo que ele foi criado por Deus. Está escrito que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Olha que absurdo, olha que surto psicótico. O demônio achar que ele é alguma coisa, que ele pode ter poder para pegar o trono de Deus. Ah, Senhor. O Salmo 37 é muito claro quando ensina que Deus vai zombar dos ímpios. Como Deus está zombando do diabo todo dia. O diabo está achando que o que ele está fazendo contra Deus é algo poderoso. E Deus está só olhando para a cara dele e rindo, como quem diz: a hora que eu quiser te destruir, eu te destruo. Eu estou apenas exercitando a minha paciência e avaliando as coisas como elas vão se desenrolar. Estou apenas avaliando, porque eu estou pregando o evangelho através dos meus servos. Estou aguardando as pessoas se arrependerem dos seus pecados, porque eu quero que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso eu estou postergando um pouco o tempo da destruição. Estou dando a oportunidade às nações de ouvir o verdadeiro evangelho para que se convertam de seus pecados e que sejam salvos. Porque eu não tenho alegria na morte do ímpio. Mas inevitavelmente, o lagar do furor da minha ira será manifestado a todo aquele que não se converter. Assim diz o Senhor. E aí a palavra de Deus está falando que o pecado é algo que nos afasta de Deus. Está falando que a língua é um instrumento incendiado pelo inferno. Olha o que diz: assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia. Começa com um pecadinho, uma conversinha pequena. Quando vê, tá falando um monte de besteira, pecando, usando a língua pro pecado. E olha o que diz o versículo 6 para você que diz que: ah, irmão, isso aí não tem nada a ver não, isso é pouca coisa. Você que fala isso, você está morto na fé. Você não tem temor a Deus. Você que pensa isso, você está morto na fé. Você está destruído. Você vai se matar, vai morrer, alguma desgraça vai acontecer com você, porque você vai ser arrancado dessa terra. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Não pense você que Satanás não tem pedido a sua alma. Ele está dia e de noite pedindo a sua alma. Por isso Deus falou no livro de Lucas: louco, ainda essa noite me pedirão a sua alma, o que tens preparado. E você está achando aí que Deus é severo demais, que a pregação é dura demais. E ela é apenas a pregação da verdade. A Bíblia fala isso. Olha o que Deus diz: ora, também a língua é um fogo. É o universo da malícia. Está entre os nossos membros, contaminando o corpo todo. E olha o que Deus está falando: contaminando o corpo todo. E tem gente que acha que uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali, uma conversinha aqui, não vai ter problema nenhum. Não, irmão, senão eu vou ficar calado no mundo. Eu vou ficar calado no mundo, aí não converso com ninguém. Irmão, você é muito radical, querido. É a palavra de Deus. Se eu sou radical ou não, no dia do juízo você vai saber se eu preguei a verdade ou se eu preguei a mentira. E aí, se eu estiver pregando a verdade, como eu asseguro a vocês em nome de Jesus, a situação vai ficar feia para vocês. A Bíblia descreve que todos comparecerão ao tribunal de Cristo. A Bíblia descreve claramente o que está acontecendo no mundo. Se você observar o mundo, você vai ver que o mundo nunca foi um lugar tão difícil de se morar. O mundo nunca foi um lugar tão difícil e perigoso de se viver. Todos, até os ateus, estão começando a mudar suas crenças, porque estão percebendo que esse mundo está macabro. Esse mundo está tenebroso. As potestades, os espíritos malignos estão dominando cada vez mais. O amor de muitos esfriou, por isso a iniquidade se multiplicou. Jesus disse isso. Isso seriam nos últimos dias. Então, querido, tome cuidado, você que não acredita nessa pregação. Tome cuidado, você que acha que eu sou severo demais e que eu sou austero demais e que eu sou muito disciplinado. Toma cuidado. Jesus falou: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Você que não se entrega a Deus com todo o coração, todo o entendimento e toda a força, você está perecendo. Você está dando brechas ao diabo. Você está acreditando que você não tem que se esforçar tanto e que Deus ama você como você é. E esse é o maior engano que o diabo pode colocar no seu coração. Por isso está escrito que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça sobre eles. Enquanto você não der a devida seriedade ao seu relacionamento com Deus, você nunca vai entender quem é Deus. Enquanto você não der a devida seriedade ao seu relacionamento com Deus, você nunca vai sentir o poder sobrenatural de Deus em sua vida.
Enquanto você não entender que Deus é santo e quer santidade, você nunca irá conseguir compreender nada de Deus. Quer base bíblica para isso? O segredo do Senhor é com os retos. Tem muita gente pregando o evangelho. Tem muita gente com muito conhecimento da Bíblia, muito conhecimento teológico, mas não é conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus é manifestado aos retos. O poder de Deus é dado aos retos. Retos de coração. Isso é importante ficar claro. Eu sei que tem pastor famoso me ouvindo. Eu sei que tem muito pregador me ouvindo. Isso é importante ficar claro. Não falo da minha parte. Se falo da minha parte, eu vou perecer. Mas se eu falo da parte de Deus, você vai perecer. Se você não mudar o seu comportamento. Que isso fique claro. Em nome de Jesus e diante do trono da graça de Deus. Se eu sou um homem mentiroso, que eu pereça. Mas se eu sou um homem verdadeiro, que você pereça. Caso você não mude o seu comportamento. O segredo de Deus, os mistérios de Deus, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, ele é vivido no povo de Israel. O povo eleito, o povo santo, o povo que se afasta do pecado, o povo que diz não ao diabo, o povo que envergonha o inferno, o povo que glorifica a Deus, o povo que honra a Deus, o povo que ama a Deus, o povo que busca a Deus com todo entendimento e toda força. Esse povo será protegido. Esse povo será salvo. Esse povo tem poder sobre o diabo. Esse povo tem a autoridade de Jesus. Esse povo é um povo santo. É um povo eleito. É um povo que Deus protege. E se você não faz parte do povo santo, ou você se arrepende ou você morre. O salário do pecado é a morte. E olha o que está escrito. Está entre os nossos membros contaminando o corpo todo e pondo em chamas a roda da vida, sendo ela mesma inflamada pelo inferno. A sua língua é inflamada pelo inferno. Palavrões, fofocas, mentiras, discussões descabidas sobre política, preocupações sobre as coisas do mundo, murmurações. Eu não aguento mais minha vida é um saco. Eu odeio meu pai e minha mãe, um saco. Meu pai não tem dinheiro, minha mãe não tem dinheiro. Murmurações, reclamações. Língua incendiada pelo inferno. Não aguento mais comer essa comida, todo dia é a mesma coisa. Eu queria ter muito dinheiro para viajar, mas não tenho dinheiro para nada. Eu trabalho a semana inteira e eu não tenho dinheiro para nada. Murmurações. Língua incendiada pelo inferno. Quem foi que disse para você que você tem que viajar? A Bíblia fala para você que você tem que ir ao mundo inteiro e pregar o evangelho. A Bíblia não fala: ide, arrumai suas malas e descansai em vossas cabeças. A Bíblia fala que o homem não tem repouso, a não ser em Deus. Querido, o grande problema é que você é um alienado quando o assunto é o poder de Deus. O grande problema é que você é uma alma destruída. O grande problema é que você é uma alma que não conhece a graça de Deus. E eu não falo isso pra você pra te envergonhar de maneira alguma. Eu falo isso pra mostrar pra você que você tem que se arrepender dos seus pecados. Eu falo isso pra você entender que o segredo de Deus é com os retos. E enquanto você não aprender a calar a sua boca, enquanto você não aprender a fazer a vontade de Deus, nada irá funcionar em sua vida. Isso é importante ficar muito claro. Queridos, até aqui entregou o Espírito Santo. Tome cuidado com o que você fala, porque a sua língua é um instrumento incendiado pelo inferno. Fique na paz.